Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. Nunca estou sozinho, porque o reino de Deus é um reino de amigos e de amigas. Estou sempre com a minha camarada aqui. A gente está sempre na luta. Aliás, antes, inclusive, de chamar a Pamela, que você já está vendo aí, antes disso, eu queria agradecer imensamente você que está ouvindo a gente, você que tem compartilhado. Nosso 2022, a retrospectiva foi muito boa. Nós ficamos entre 1% dos podcasts do mundo mais compartilhados, entre os 5% dos podcasts do mundo mais baixados. Isso é um negócio absurdo para a gente. Não imaginava mesmo. Então, quero te agradecer demais, você que está escutando a gente, você que compartilha, que manda para os seus amigos aí. Obrigado por toda essa força. Valeu demais. Agora, falando do que interessa, estou sempre com ela aqui. Seja muito bem-vinda, Pamela Campos. E aí, pessoal, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar de coisa mais ou menos boa, falar um pouco de arquipélagos, lagoas e rios e certos tipos de igreja que a gente não concorda muito, que é o nosso esporte, né? Fala mal de instituições religiosas. Isso é muito bom. É um privilégio. A gente é da mesma cidade, mas eu, inclusive, assim, nunca tinha tido esse tempo de poder falar com a Nina. Curiosamente, recentemente, uma amiga nos conectou via Instagram, mas já tinha visto a Nina há muito tempo atrás, numa livraria de um amigo do Enéas, a livraria Alexandrina, ela falando sobre o projeto dela. Mas eu quero apresentar aqui, vou até pegar a colinha para ler, porque a mulher é cabulosa. A Nina é professora adjunta lá do Departamento de Sociologia da UFMG, ela também colabora lá com a pós-graduação. Ela já coordenou o programa de treinamento intensivo da metodologia quantitativa, atualmente coordena o curso de graduação de Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia, realizou o estágio de doutorado no Center of Religion and Civic Culture em Los Angeles. E é isso, ela é autora de livros Mulher, Pra Quê Religião? Uma crítica aos conselhos conservadores, da pastora Ana Paula Valadão, As Obras Sociais da Igreja Universal, uma análise sociológica. Enfim, o currículo da Nina é gigantesco, a gente coloca aí na descrição do podcast para você ver, para você acompanhar, mas é um privilégio muito grande estar com você aqui hoje. Nina, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de você ter separado esse tempinho para bater um papo com a gente. Sinta-se em casa. Muito obrigada, Felipe. Obrigada, Pamela. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente, né? Que privilégio estar aqui conversando num podcast tão legal. Eu amo receber esse tipo de convite para conversar com pessoas, para sair da minha bolha. E aí, só atualizando um pouquinho essa mini bio que você apresentou aí, hoje eu já não estou coordenando a graduação de Ciências Sociais, eu estou coordenando a pós-graduação em Sociologia, saí de uma coordenação, entrei na outra, né? Uma coisa meio, assim, louca, mas não interessa a ninguém também essa coisa, né? De o que a gente está fazendo agora academicamente, muda muito pouco a vida de todo mundo, mas só para fazer essa pequena correção aí. Agora eu estou nessa tarefa bastante desgastante, mas muito boa, muito proveitosa. E eu espero que eu tenha melhorado da última vez que a gente se encontrou e que o pessoal também que está nos escutando possa gostar desse papo que a gente vai ter agora. Coisa boa demais. Eu falei aqui, Nina, um monte de coisas sobre você, definindo quem você é e tudo mais, mas eu queria que, de repente, você mesma dissesse para a gente quem é a Nina, como é que você se define, né? Nossa, já começou com as perguntas difíceis, né? É sempre assim. Gente, isso é super difícil de fazer. Sabe que eu já dei até uma palestra uma vez mostrando, né, a minha apresentação acadêmica e depois falando como que eu me apresentaria para outras pessoas, porque, na verdade, a vida não cabe no lápis, eu costumo dizer isso, né? E a gente, às vezes, não sabe as dores e as alegrias que tem por trás de cada linha que está ali representada, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Nina, eu nasci em Belo Horizonte, tenho 39 anos, sou professora do Departamento de Sociologia e sou coordenadora da pós-graduação em Sociologia.
Mas, assim, demorei muito para chegar nisso, sabe? Era uma pessoa normal, aliás, continuo bem normal, como muita gente. Fiz uma graduação em que eu achava que eu não ia ter nenhum sucesso, assim, sendo bem sincera, porque tive um momento de síndrome do pânico, né? Eu adoeci, tive depressão durante a graduação. Tem professores que eu sequer lembro que existiram na minha vida acadêmica. Eu nem sei quem era, não sei conteúdos que eu apaguei por completo, assim. Até hoje eu fico tentando lembrar, não tem jeito, esse ficou para o passado mesmo. E eu trabalhei muito, trabalhei com casamento durante 15 anos, né, com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de casamento, então ele sempre viu a necessidade de nos treinar para a vida, para o trabalho. Ele achava que o estudo era um luxo. Então, assim, hoje eu falo para vocês, assim, de verdade, que eu acho que eu estou fazendo aquilo que é o mais prestigioso, sabe? Assim, parece que eu estou no século passado, assim, porque eu fui educada com essa mentalidade de que o estudo era um privilégio. Então, quando eu falei com ele que eu queria parar de trabalhar com o que a gente fazia para trabalhar na universidade, foi um choque dentro da minha casa, assim. Ele falava, não, mas talvez você vai precisar do seu lugar de trabalho, assim, para ele era muito difícil associar o estudo ao trabalho, né? E é uma coisa que às vezes eu falo com os alunos até hoje, gente, isso é um trabalho, a pós-graduação que você faz no mestrado, no doutorado, é um trabalho. As suas primeiras pesquisas na graduação são seu trabalho, né? A gente lida com as ciências humanas, mas isso é um trabalho, é uma ciência. Muita gente talvez não pense assim, mas é a verdade. É uma ciência. E aí, eu fui para o mestrado super cruazinha, super, né? Eu acho que a gente é cru para o resto da vida, que é uma coisa que a academia, ela tem esse lugar, assim, de nos colocar como alguém que está sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo, a gente nunca está pronto, a gente nunca sabe. E assim, né, eu acho que ainda conservamos um pouco daquela vergonhazinha de falar bobagem no lugar que a gente devia falar, né, ter o nosso melhor desempenho. E isso é muito bom, porque isso nos humaniza. A gente vai vendo que não somos pessoas iguais a todas as outras, né? E às vezes a gente está num ótimo dia e a gente arrebenta. E às vezes a gente entra em sala de aula e a gente está num dia péssimo. E a gente fala, gente do céu, coitado dos pobres que tiveram que me aturar nessa sala de aula hoje. Então é um pouco isso, né? No meu mestrado, no meu doutorado, eu já tinha interesse em estudar os evangélicos. E eu comecei, então, em 2008, uma pesquisa já, né, no nível de pós-graduação. Então, já se vão 15 anos com essa temática. E já tive idas e vindas, gente. Já morri de amores, já morri de ódio, já quis parar de estudar esse grupo, já voltei, já quis ficar. E, sabe, já tive minhas experiências espirituais dentro e fora. Então, assim, tudo isso mexe muito com a gente. E eu sempre gosto de contar para as pessoas, porque a gente aprende dentro né, do meu viés, que é um viés sociológico, que a gente sabe que nós não somos neutros, não temos essa utopia. Lá atrás, né, o Weber, que foi um dos primeiros sociólogos, tinha um pouco dessa ideia que a gente até chama de neutralidade axiológica. Essa utopia, os antropólogos venceram muito antes de os sociólogos pensarem que precisava abandonar o barco. Mas a gente foi aprendendo nas ciências sociais que não é isso que importa. O que importa é a gente deixar claro, né, que é o que a gente chama de objetivar, aqueles nossos pontos de partida, as perspectivas ideológicas que a gente traz, às vezes preconceitos mesmo, sabe? Limitações de ordem cognitiva, perspectivas distintas, sonhos, ideias, né, desejos que muitas vezes não coadunam com o nosso exercício de trabalho, né, com a ciência social. E a gente, deixando isso muito bem exposto, a gente vai avançando e a gente acredita que o conhecimento tem uma validade maior. Então, eu sou essa pessoa, assim, que ao longo da minha exposição acadêmica, eu fui me reconstruindo, né? E tem muita gente que tem esse medo do conhecimento, né? O conhecimento vai tirar a sua fé, o conhecimento vai tirar os seus sonhos, vai tirar a sua esperança, vai te deixar uma pessoa crítica. Não, o conhecimento vai descentrar você, e isso é muito bom, né? Então, eu sou essa pessoa que estou buscando aí aprender, continuar aprendendo, continuar trocando,
E eu continuo pesquisando evangélicos, então eu já passei por vários temas, e aqui eu fecho e vou parar o meu monólogo, tá? Mas assim, com múltiplos temas. Eu já fui, né, eu já estudei as obras sociais da Igreja Universal, como o Felipe já disse há pouco. Depois eu fui estudar a Igreja Batista da Lagoinha, e aí eu me afoguei naquele mar, porque foi uma intensa, densa, foram mais de 4 anos de pesquisa, né? A tese são 4 anos, mas eu fiz um campo mais longo, voltei algumas vezes. E aí eu fiz esse trabalho que a gente se encontrou na livraria do Enéas, né, Felipe? Que era fazendo uma reflexão sobre mídia, indústria fonográfica, um pouco dessa questão das músicas dos evangélicos nos Estados Unidos, e essa relação com o Brasil, e a constituição do louvor e adoração, que ainda, né, prevalece como algo bastante forte no meio evangélico, mesmo que, né, com outras roupagens e outros nomes ao longo do tempo. E aí eu comecei a estudar gênero a partir daí, porque eu queria, ou porque eu tinha uma consciência de classe, jamais, não era por causa disso. Só que são os imponderáveis, né? Nina, só por curiosidade, assim, você começou a falar toda essa sua trajetória, mas a gente queria saber um pouco da sua caminhada, porque pelo que parece, você já estava dentro da fé evangélica, né? Então, E como peraí, é deixa eu que... concluir isso aqui, que eu vou voltar nesse assunto que eu adoro falar disso. Peraí, você me Vai. pergunta de Só para concluir, porque eu queria chegar num ponto que a gente não falou, né? E que é a minha pesquisa atual, que tem sido muito transformadora para mim. Quando eu comecei a estudar Diante do Trono, na Paula Valadão, eu fui para a temática de gênero, não sabia nada sobre o movimento feminista, não tinha ideia. Fui empurrada porque ela fazia eventos para mulheres, e eu não podia deixar isso escapar. Inclusive, era muito interessante, foi o que rendeu o meu livro, que Felipe falou aí no início, né? E aí, depois que eu acabei, eu ainda fiquei nessa tônica da aparência, gestualidade, etiqueta, sexualidade, homoafetividade, ainda fiquei bastante tempo pesquisando isso. E aí, agora, mais recentemente, eu continuo pesquisando gênero, tá? Gênero está sempre na minha agenda de pesquisa. Eu tenho um trabalho recente fazendo o levantamento da bibliografia da área, que a ideia é fazer, de fato, uma revisão bastante robusta. Mas aí chegamos no que é minha pesquisa recente, que é com os evangélicos que têm algum tipo de adoecimento prolongado. Então, eu estou nessa pesquisa que vai durar os próximos anos, e aí fechei. Então, vai, Pamela, fala de novo o que você queria me perguntar. Nada, querida, fica à vontade. É só assim, para a gente poder entender como é que você estava na fé evangélica e aí, de repente, você entra no campo sociológico da religião. Como é que foi esse processo? E aí chega, então, a sua pesquisa na Lagoinha. Como é que foi estudar isso? Bom, vamos lá, né? Eu não tenho problema de falar sobre isso, mas geralmente eu não exploro essa temática todas as vezes, sabe? Porque eu falo que eu não tenho problema nenhum com os evangélicos têm problema comigo. Então, assim, eu não tenho problema de me declarar evangélica, mas as pessoas teriam problema se eu assim me declarasse. Então, eu prefiro, né? Eu costumo brincar que assim, o censo bateu na porta. Qual que é a pergunta do que é a sua religião? Eu falo agnóstica e me sinto muito rotulação, é a que mais me define hoje, assim, né? É a que eu me encontro conforto, porque eu sei o tanto que é caro para as pessoas que se autodenominam evangélicas lidar com pessoas como eu, né? Então eu fico mais tranquila de respeitá-las e deixá-las viver essa identidade que não é uma identidade tão cara para mim mais. Eu tive uma educação religiosa, né? Eu cresci na igreja presbiteriana, na 8ª presbiteriana de Belo Horizonte, que é uma igreja grande. Bom, meus pais não eram dessa igreja, eles eram batistas, e meus primeiros anos, assim, sem nenhuma memória, para ser bem exata, foram na igreja batista, só que as minhas primas frequentavam a igreja presbiteriana. E aí eu queria estar com elas, porque a gente não tinha tantas oportunidades de se encontrar, estudávamos em horários diferentes, aquela coisa bem de família, gente. Acho que todo mundo tem essa mesma história ali, em alguma época da vida, né? E aí fomos para a 8ª presbiteriana, que foi a igreja na qual passei toda a minha infância e
juventude. Eu me desvencilhei da oitava com 18 anos de idade. E é uma igreja que, de vez em quando, assim, ainda tenho algum contato, porque tem uma das minhas primas é casada com um pastor de lá. Então, né, assim, temos ali alguma informação, é alguma coisa que chega, tem muitos tios também que continuam na igreja até hoje, a minha avó, então uma família que está ali, que é bem importante, bem situada dentro da igreja. E aí, com 18 anos, tinha um pastor dessa igreja que hoje é católico, para vocês terem uma ideia, coisa que, assim, que é história de livro. Ele saiu da igreja presbiteriana, ele rompeu com a igreja presbiteriana, ele voltou muitos anos depois, mas também rompeu de novo. Então, aí nem vale a pena virar dessa querela. E aí, ele tinha uma pregação, falava muito de evangelho do reino, e reino de Deus, e toda uma literatura que já tinha sido muito explorada pelos meus pais há 30 anos atrás. E aquilo chegou para o meu pai assim, com uma reticência enorme, ele ficou revoltado que a gente estivesse ali lendo aquela mesma literatura, porque na época dele ele falou que as pessoas foram bastante radicais, se apropriaram daquilo de uma forma que ele não tinha gostado, assim, ele achou que era uma coisa meio seita, assim, para usar um termo que eu acho que todo bom evangélico também já sabe o que significa. E aí ele falou, mas vocês são maiores de idade, você e sua irmã, se vocês quiserem ir, vocês vão atrás desse pastor, mas para mim isso é uma loucura, uma ensandecência, eu não faria isso, para ele a gente teria ficado lá na oitava. E eu saí. E eu acho, né, que aquele foi um primeiro exercício de uma reflexão de fato crítica, que eu nunca tinha tido. Né? Eu gosto de falar que eu sempre conservei uma fé muito pessoal, que para algumas pessoas é muito herética, porque eu olhava o batismo presbiteriano e eu nunca concordei. Só que para mim eu tive que falar, olha, isso aqui está errado. Eu lido bem com essa questão da diversidade, sabe? E tem algumas pessoas que eu acho que tem um chamado para isso, né? Sentem um movimento, um desejo, um anseio forte na alma para poder discutir isso, né? Que são os teólogos, né? Digamos assim, e ministros do evangelho de forma geral. Eu nunca senti isso. Então, para mim, se tivesse lá batizando a criança ou não, eu tinha aquilo que eu acreditava dentro de mim, aquilo lá muito pacífico. Eu não precisava entrar em nenhum litígio com ninguém. Mas aí, quando a gente vai ficando adolescente, vai ficando mais jovem, a gente vai começando a ver que o buraco é mais embaixo, né? Que aí não é só isso, tem a questão da afetividade homoerótica, tem a questão do dízimo, e aí eu comecei a esbarrar em alguns pontos que eu falei, poxa, não dá só para aceitar que eu penso diferente, isso aqui vai começar a dar pau em algum lugar, em algum momento. E aí eu saí na oitava junto com esse pastor, que fundou uma comunidade independente, que depois de um tempo virou uma comunidade Vineyard, daquela denominação estadunidense, que também depois que eu fui descobrir que no Brasil era uma coisa, nos Estados Unidos era outra, bem diferente, já era alguma coisa mais consolidada em termos denominacionais, só que a gente vivia aquilo como se fosse assim, o ápice da glória dos anos 70, gente, só que aquilo não era os 70, sabe, aquilo era, sei lá que ano que era aquilo, 2000 e pouco, né? E aí a gente saiu uma galera, assim, esse grupo tinha mais ou menos umas 70 pessoas, 80 pessoas, que para o contingente da oitava presbiteriana na época era um contingente pequeno, mas simbolicamente representativo, né? Não se sai 80 pessoas assim e não deixa um buraco, né? A igreja não, né, poderia sobreviver tranquilamente como sobreviveu sem essas pessoas, mas o efeito, o impacto moral que gera uma ruptura dessa natureza foi grande, assim, foi bem sentido, né? Essas cisões, elas acabam se perpetuando ali ao longo do tempo também, né? Na separação de outros grupos, membros, etc. E aí eu saí, e aí eu fiquei 10 anos nessa comunidade religiosa, e aí aquilo, né? Você aprende a pensar, uma hora, feitiço, se volta contra o feiticeiro. E aí eu comecei a pensar que aquele modelo também não era muito bom. E foi assim que eu me desvencilhei mesmo da fé evangélica, em qualquer sentido, assim, comunitário, institucional, né? Tenho pessoas muito queridas com as quais eu converso ainda hoje,
E eu já estava fazendo pesquisa nessa época, eu já tinha feito a pesquisa na Igreja Universal, mas agora eu vou falar uma coisa que, né, os evangélicos sabem muito bem. Existem evangélicos e existem os evangélicos da Igreja Universal. Então, enquanto você está mexendo com a Igreja Universal, você não tem nenhum problema, porque você não está falando supostamente dos de casa, né? Porque as pessoas tendem a separar a Igreja Universal como fosse uma coisa que não é a mesma coisa que a gente. Então, você tem os evangélicos versus os evangélicos da Igreja Universal. Hoje tem outras igrejas que também assumem esse mesmo lugar de descrença por parte do meio evangélico, assim, de rejeição, né? As igrejas inclusivas, vamos botar assim, são igrejas rechaçadas no meio evangélico, né? Então, os evangélicos, no geral, nem consideram essas pessoas evangélicas. Então, não é um problema falar sobre elas, né? Não era esse o meu ponto, não era o que eu pensava. Mas enquanto eu estudei Igreja Universal, uma igreja que era muito diferente de mim, porque era uma igreja periférica, assim, de periferia, embora estivesse no centro da cidade, era uma comunidade de fé muito diferente da qual eu vim e cresci, né? Nasci e cresci, que era uma comunidade de classe média, né? Com outra realidade. Aí eu vou para uma comunidade em que eu começo a conviver com pessoas de periferia, mulheres que eram empregadas domésticas, faxineiras. E ali eu comecei a ter um exercício sociológico e também, obviamente, pessoal, que aí não é que aquilo não tinha relação com a minha fé, mas eu comecei a me dar conta do meu lugar social, que é uma coisa muito difícil de as pessoas fazerem. Entenderem que elas fazem parte de uma classe, que às vezes o pensamento que a gente tem, até mesmo de fé, ele é fruto de uma estrutura, na nossa posição nessa estrutura social. E aí eu comecei a me dar conta disso, né? O quão distante eu estava do significado da fé para aquelas próprias pessoas, que eu não compartilhava aquilo também, né? E foi muito importante para mim, foi um momento de crescimento grande. Quando eu pesquisei a Igreja Batista da Lagoinha, eu já tinha saído, eu já estava fora do meio evangélico. Só que aí teve uma coisa muito interessante, eu escrevo isso no meu livro porque esse foi o marco do fim da minha pesquisa de campo com as mulheres na Lagoinha. Bom, isso assim, até o final da tese, né? Que depois da tese eu voltei a pesquisá-las, Mas, mas... mas, ô Nina, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, antes de você falar da Lagoinha, sobre a Universal, que foi essa a sua primeira pesquisa de campo, né? E a Foi, gente, foi e, sim. e a gente entende bem essa ideia que você está dizendo, né? Da dificuldade, inclusive, dos evangélicos ou das igrejas históricas reconhecerem, já é difícil, os pentecostais, que dirá o neopentecostalismo e ainda mais o neopentecostalismo do Macedo, né? Então, a gente entende muito bem isso que você está dizendo. Mas na sua pesquisa da Igreja Universal, nesse trabalho de campo, né, que, salvo engano, eu não vou lembrar, eu fiz uma pesquisa, você deu uma lida no Foi em seu artigo. 2008. Foi Pois é, 2008, 2009. pois é, mas eu lembro de você definindo ali umas coisas que são muito interessantes, que a gente ainda vê hoje, que é a questão dessa articulação da Igreja Universal nos territórios, das ações sociais, dos grandes trabalhos. Como é que foi para você perceber a Igreja Universal nesse território periférico, que talvez grande parte dessas igrejas históricas não encontram? Como é que foi enxergar isso lá? Foi muito natural, vou te falar por quê, porque é uma parte da minha trajetória que eu pulei aqui. Eu já frequentei a igreja quadrangular. Em uma parte do meu ensino médio, eu gastei na igreja quadrangular, porque eu estava afastada da oitava presbiteriana e tudo mais, e tinham amigos da escola que me convidaram, não sei se vocês se lembram da pastora Alzeni Remígio, que é bem conhecida aqui no contexto belo-horizontino, né? E a Alzeni, ela foi uma figura muito importante para mim, sabe? Porque, independentemente da teologia que estava ali, que eu não entendia nada e também nem precisava entender, ela foi a primeira mulher que eu vi como uma referência de uma coisa que eu podia ser, que não fosse aquilo que os meus pais, minha mãe, minhas tias, minha avó eram, sabe? Então eu tenho muito carinho por ela, pela figura dela, assim, porque eu vi uma mulher independente, uma mulher que divorciava, uma mulher que casava à torta e à direita. Eu falei, gente, essa mulher tem uma potência nela, sabe? Uma mulher que expulsava demônio, que pregava sozinha, que arrancava, sabe, a igreja do chão e fazia crescer.
E aí eu fiquei um tempo na Quadrangular. Então, assim, a Quadrangular não tem a mesma teologia da Igreja Universal, mas o meu pai frequentou a Igreja Universal. Meu pai é uma pessoa que não frequenta igreja há mais de 30 anos, mas em algum momento ele flertou com a Igreja Universal, numa fase em que os meus pais estavam divorciando e que a gente estava completamente perdida na nossa identidade adolescente, completamente perdida, sem referência de um lar mais estruturado, porque o lar estava totalmente desmontado naquele momento, né? E os meus pais, com a dificuldade da época, muito própria ao contexto social que a gente vivia e com a dificuldade dos divórcios na época, que ainda hoje é tabu em alguns contextos, né? Não conseguiram nos dar o apoio que a gente precisava, porque eles não estavam sem apoio nenhum. E aí, nessa época, a Igreja Universal teve um impacto importante. E quando eu cheguei aí em um culto da Igreja Universal, eu brinco que na Igreja Universal não vou em culto nem a pau, não faço pesquisa em culto, porque eu tenho medo de sair alguma coisa de lá de mim, entendeu? Eu fico brincando com isso, mas essa brincadeira que eu faço muito em sala de aula, ela é verídica, porque uma vez eu estava na Igreja Universal e eu tive uma experiência de perda de consciência, como se fosse uma espécie de desmaio, num culto de libertação da Igreja Universal. Então, assim, estudar a Igreja Universal, para mim, não foi um tabu, porque eu não compartilho desse sectarismo evangélico, de achar que um grupo é mais certo, o outro é mais errado e tudo mais, né? A gente sabe que ali tem uma liderança bastante perversa em alguns contextos, só que essa liderança, ela não está em todas as igrejas. E aí você vai numa igreja de um bairro, tem lá um pastorzinho fazendo o melhor dele, tem as irmãs obreiras limpando igreja, sabe? Fazendo o trabalho delas ali para manter as coisas organizadas, distribuindo jornal na rua, né? Hoje eu acho que não tem mais, mas antes tinha e era um jornal que era bastante importante para que as pessoas pudessem ter acesso à informação, porque nem sequer tinham acesso à informação. E aí, na sociologia, Felipe, a gente tem muitas tentativas de explicar esse grande sucesso, né? Porque a gosto ou contra gosto, a Igreja Universal é um grande fenômeno. Não tem como a gente arredar o pé disso. E aí, alguns teólogos, e eu falo teólogos porque tem até padres no meio dessas tentativas, mas também sociólogos que ali flertaram também com a teologia no final dos anos 90, tentando explicar esse boom da Igreja Universal. Há tentativas de interpretar a partir da via de que o Estado não chegava a certas populações, que a Igreja Católica também não tinha uma facilidade tão grande de formar párocos, né, de poder estender suas igrejas mesmo ao redor do território e tudo mais, mas sempre foi nessa chave da falta. E depois de um tempo, a própria sociologia e a antropologia tem um papel importante nisso, sabe? Foi tentando entender que, olha, não necessariamente é porque está faltando alternativas para essas populações, mas talvez aquilo que é ofertado ali faça sentido para elas, mais do que outras coisas façam. Né, dialogue com a linguagem delas. Então, começa um movimento dentro dos estudos socioantropológicos de conferir autonomia para esses sujeitos periféricos. Porque quando a gente fala de uma igreja universal, comandada por Edir Macedo, é realmente uma réplica, né? Você vai em uma, você vai em qualquer uma. Fechou o olho, você está nos Estados Unidos. Fechou o olho, você está ali no Rio. Fechou o olho, você está em Neves. É mais ou menos assim, porque é tudo igual, até o timbre dos pastores é a mesma coisa. Mas, por outro lado, por que cresce uma igreja, né? Será que é só porque a oferta é assim, porque alguém não chegou até lá? Ou porque quem chegou teve mais sucesso porque conversou melhor com essa população, entendeu melhor seus anseios, suas necessidades, né? Venhamos e convenhamos, as igrejas históricas no Brasil são igrejas de elite, são igrejas que fundaram universidades, e que ensinavam as pessoas, né, alfabetizavam as pessoas para que elas pudessem ler a Bíblia. Era uma igreja de letramento. E aí, a gente tem uma igreja hoje, né, a população é diferente, obviamente, mas a gente tem uma igreja hoje que tem outro diálogo, ela tem outra chave. Então, será que aquilo não conversa melhor com a necessidade daquelas pessoas? Por que enxergar que aquelas necessidades são piores porque elas não se amparam no saber? É uma visão bastante etnocêntrica a gente enxergar que o saber é que liberta, né? Não sei, talvez na prática haja outros mecanismos de libertação, como a alegria, como a comunhão das pessoas, como as redes de contato, como apoio, sabe? Como a prática mesmo. Eu acho que tem muito disso.
e entender essas lógicas, né? Para a gente que, no meu caso, que vem de uma classe mais favorecida, não é a minha lógica de vida. Então, eu entrevisto as pessoas hoje, eu entendo que para elas faz sentido ouvir do pastor que elas estão com pouca fé e elas darem o dinheiro e elas fazerem a campanha. Outro dia eu estava entrevistando uma senhora que ela falou assim, mas olha, tem uma coisa que eu acho que são três sextas-feiras que ela faz. E aí ela falava assim, mas se não der nessas 3, eu faço mais 3, eu faço mais 10, eu faço 13, eu faço 25. Quantas sextas-feiras forem necessárias? E aquilo foi muito tocante para mim, porque eu falei, poxa, que legal, porque faz sentido para ela dialoga com aquela realidade, e não é uma fé burra, não é uma fé sem reflexão. Só que às vezes não é a reflexão a partir dos valores e dos parâmetros que eu carrego. E aí vem, né? Depois a gente vai entrar no feminismo, eu imagino, né? Mas essa é a crítica de algumas feministas, depois dos anos 50, 60, 70, que olharam para as feministas anteriores e falaram, gente, vocês não estão enxergando a nossa experiência, que não é a mesma de vocês. Então, acho que esse olhar é muito importante. Quando eu fui pesquisar a Igreja Universal, eu já carregava um pouco isso, uma ausência de preconceito. Eu via que os acadêmicos eles eram tão ferrenhos para lidar com a Igreja Universal, né? Por quê? Porque eles estavam olhando para o Edir Macedo, então eles estavam olhando para os grandes montantes de dinheiro que a igreja arrecadava, eles estavam olhando justamente para o charlatanismo, né? Para a maneira de se apropriar da fé das pessoas. Mas conversa com essas pessoas, porque elas não são pessoas que não são dotadas de faculdades mentais. Essas pessoas têm a sua própria racionalidade. Ela está ali, ela está ouvindo aquele discurso, qual que é o sentido que ela vê naquele discurso, sabe? Não, tem uma coisa muito interessante. A minha mãe, que veio de uma igreja histórica, em algum momento ela se divorciou e a igreja defenestrou ela, né? A Igreja Universal abraçou ela e não queria saber se ela era divorciada, se não era, de onde vinha. Vem aqui você. Então tem uma coisa... Agora, tem uma coisa interessante, Nina. Quando eu era mais novo, a Igreja Lagoinha, daqui de Belo Horizonte, de onde eu sou, ela tinha uma ideia de, tipo, nós vamos conquistar 10% da cidade para Jesus. Eu nem sei se essa ideia se mantém, porque agora eu acho que eles estão, tipo, em 600 igrejas, em 5 continentes. Virou um negócio absurdo, assim. E foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre esse lance da teologia do domínio. Nunca tinha escutado ouvir isso da sua boca. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O que é isso de teologia do domínio? Se isso realmente tem a ver com esse lance de botar tentáculos de influência em tudo quanto é lugar, sei lá, onde que eu pisar, Deus vai me dar por herança. O que é isso, teologia do domínio, para ver se eu aplico um pouquinho aqui na comuna para a gente crescer, né? Acho que não vai dar muito certo não, hein, Felipe? Mas olha, essas teologias, acho que eu vou explicar já o que é a teologia do domínio, mas acho que é bom a gente lembrar que, assim, estratégias de conquista de território tem desde o início da Bíblia, né? A disputa entre os patrísticos para definir se o Novo Testamento era uma coisa que dava continuidade ao Antigo ou não, foi a primeira pesquisa de iniciação científica que eu fiz na faculdade. Então, assim, é interessante a gente pôr isso em perspectiva, porque fica parecendo para algumas pessoas que talvez nos escutem aqui, que não tenham muito esse contexto, né, esse background, elas podem pensar assim, mas isso é uma novidade. Gente, não é novidade, porque desde que mundo é mundo, desde que tem Bíblia, desde que tem cristianismo, existem interpretações diversas para o ID, que eu acho que é uma grande questão aí para o meio evangélico, sabe? Então, tem gente que já foi, e tem gente que está parada e que não vai. Então, mas no meio disso aí cabe muita interpretação diferente. E aí, quando eu comecei a pesquisar a Lagoinha, uma coisa que me chamava atenção é que a teologia deles, né, a base teológica, que é uma coisa que a gente estuda na sociologia, tá? A gente não estuda teologia, mas a gente busca estudar, escrutinar quais são as bases teológicas para a gente poder entender qual que é a crença, qual que é o significado da crença que aquele movimento traz, e também poder apontar um pouco mais as direções das ações deles a partir daquilo que é valor para o grupo, né? E aí,
eu sabia que não tinha muito a ver com essa tríade que foi montada na literatura socioantropológica, de que o neopentecostalismo tinha, né, tanto teologia da prosperidade, quanto a guerra contra o diabo, o exorcismo, junto com uma certa liberação de usos e costumes, acompanhado de cura, enfim, né? Teve gente que chamou isso de agências de cura divina. Dos anos 50 para os anos 90, a gente teve né, um boom dessas igrejas no Brasil, e um crescimento igualmente, né, se acompanhou depois, lá para a década de 90, de tentativas de explicar esse crescimento. Só que a gente sabe muito bem que o meio evangélico é bastante diverso, e essas coisas se capilarizam. Então, assim, os pentecostais, eles não estavam ali restritos no seu campozinho. As igrejas foram adotando práticas, adotando perspectivas, às vezes não adotavam uma teologia, né, por completo, mas ali adotavam, às vezes, um jargão, uma fala, um autor, uma referência. Isso foi penetrando outras igrejas, né? E aí, as batistas, eu acho que elas têm essa fronteira mais porosa, sabe? Porque elas conseguem lidar melhor com isso. E quando eu cheguei na Batista da Lagoinha, eu vi que tinha de tudo, gente. Ali era um caldeirão. Ali tinha teologia da prosperidade, ali tinha exorcismo, ali tinha tudo quanto era vertente teológica, tinha um lugarzinho ali, porque era uma igreja muito grande, né? Na época, como você falou, eles tinham essa proposta de 10% da população, da população belo-horizontina, não deu certo exatamente assim, mas eles tiveram, eu acompanhei diferentes estratégias de expansão. Eles tentaram primeiro no templo central, fecharam todas as unidades adjacentes, não sei se vocês se lembram disso. E aí, quando eles fizeram isso, eles não conseguiram a concessão da prefeitura para fazer uma obra de expansão do templo, porque fechava uma rua que o acesso é público. E aí foi uma grande disputa na justiça, isso não saiu. Não saindo, eles voltaram para trás. Então, todas aquelas pequenas igrejas de bairro começaram a abrir de novo com a rubrica Igreja Batista da Lagoinha, que não era uma estratégia quando eu estava fazendo pesquisa de campo, lá no início de 2014. Não, 2011. Não, é 2011, porque eu defendi em 2015. E aí, quando eu comecei a investigar isso, né, investigar a base teológica, sobretudo que vinha da Ana Paula Valadão, né, porque é bom lembrar que a gente tem ali muitos líderes proeminentes. Na época, o André Valadão ainda estava no Brasil, né, o pastor Márcio ainda estava na frente da igreja, então a gente tinha nomes diferentes, com diferentes narrativas teológicas também. Eu comecei a acompanhar mais o que vinha a partir da Ana Paula Valadão, que vinha ali, um pouco do André, mas não tanto, o que preponderava nos eventos, tá? Então, o que eu vou falar tem um recorte, e eu não acho que dá para generalizar também que a Batista da Lagoinha, todos pregam a partir de uma teologia do domínio, isso é mentira. Inclusive, tem um texto que vai sair, daqui a pouco eu falo sobre ele, vai sair agora, eu escrevi no final do ano, falando sobre essa aproximação com o bolsonarismo, e eu rebato um pouco essa ideia de alguns sociólogos de generalizar, de falar que é domínio, que é guerra cultural. Não, gente, não é bem assim. Para alguns casos dá para aplicar isso, para outros não dá. Tá? Então, o que eu percebi lá naquela época? Essa tônica de falar em dominação de território, né? A teologia do domínio não é só isso, já eu explico. Mas ela é muito antiga e, na minha opinião, ela é até um pouco anterior à apropriação da Igreja Batista da Lagoinha por esses líderes que eu pesquisei, da teologia do domínio. Porque, não sei se quem está escutando a gente vai lembrar, mas Diante do Trono estourou nos anos 2000. O primeiro álbum deles foi em 1998. Gente, eles iam para Brasil afora, esticando bandeira em tudo quanto era lugar, bandeira do Brasil, orar pelo Brasil, bota o Brasil, joelho na bandeira, aquela coisa toda, clamores pela nação. Era até um pouco brega, para falar a verdade, para a gente na época, porque não se usava fazer o acionamento desses símbolos nacionais dentro da religião. Não sei se vocês lembram disso, só eu que achava esquisito, mas eu achava aquilo tão meio destoado, sabe? Eu não via nenhum outro grupo evangélico fazendo aquilo. Então, de fato, quando a Ana Paula Valadão fala que ela já vivia isso e falava do Brasil há muitos anos atrás, é verdade, isso não é mentira. Era até meio caricato, para falar assim, um termo que eu acho que se enquadra melhor. E aí, depois de um tempo, eu acho que ela encontrou uma teologia que justificava isso, assim, que dava respaldos para isso, né?
Então, vamos voltar na ideia. O que é a teologia do domínio? É uma teologia que surge nos Estados Unidos com um sujeito chamado Peter Wagner, Peter Water, como quiserem chamar, né? Que a pronúncia correta é essa última, que é muito feia, mas e o Peter Wagner, eu chamo ele de Wagner, ele começa um movimento, né? Que ele é fruto de um movimento de avivamento nos Estados Unidos. E aí ele tem vários livros. Eu, inclusive, na minha tese de doutorado, usei os livros dele como base para entender melhor a teologia, porque ele, né, ele já é falecido, mas ele foi um pastor, um líder bastante proeminente na escrita. E resumindo, se a gente for, né, trocar em miúdos, assim, para não complicar a vida de quem está escutando a gente aqui, a teologia do domínio ela é uma apropriação da terra. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, desde Adão, Deus fez uma promessa para os homens, qual seja de que os homens herdariam a terra. E que isso foi rompido com o primeiro pecado. Então, a partir de Adão, o homem perdeu a autoridade, aquela autoridade de nomeia os animais, se apropria da terra, crescer e multiplicar, todo aquele plano de Deus, né, que muitas vezes a gente lê assim na Bíblia, o plano de Deus para a humanidade, foi quebrado com o primeiro pecado. E quem retoma isso? Na visão desses religiosos, Jesus, no sacrifício vicário da cruz do Calvário. Ponto. Ali foi feita uma reconciliação entre os planos de Deus, Pai, e a humanidade pecadora. Nesse momento de redenção, né, desse plano de Deus, aquela autoridade é restituída. Só que aí tem um momento em que as pessoas vão se apropriar desse lugar, dessa restituição que foi feita. Então, qual que é a visão, né, que baseia essa teologia? Que esse sacrifício já foi feito, que não é mérito humano, é mérito divino, e que os cristãos precisam tomar o lugar que lhes cabe, que é o lugar de autoridade, que é o lugar de poder, que é o lugar de exercitar seus saberes. Então, não faz sentido, e aí acho até muito interessante, assim, do ponto de vista sociológico, né, porque a gente fala que é interessante pensar isso à luz da secularização, depois eu posso falar sobre isso, mas não faz sentido para os evangélicos que acreditam nessa teologia que eles fiquem resignados dentro da esfera religiosa. Por quê? Porque eles não foram chamados para isso, eles foram chamados para viver uma vida plena. E o que seria isso? Estar ocupando espaços de poder e de autoridade. E a partir da retidão que lhes cabe, uma vida moral, né, muito bem levada, né? Vamos dizer que tem exceções aí, mas tudo bem. Essa retidão religiosa traria benefícios para crentes e não crentes. Então, o fato de esses indivíduos estarem nas instâncias de poder, na mídia, nas artes, na política, né, nos grandes negócios, nas empresas, faria com que o comportamento deles, um comportamento moralmente reto, exemplar, iria trazer os benefícios do reino de Deus para crentes e não crentes, que seria paz, prosperidade, comida para todo mundo, um ambiente sem corrupção, sem mentira, sem perversidade, sem abuso. Então, essa ideia idílica da vida né, pós-terra seria trazida para o agora, seria trazida para o presente. Então, seria muito importante, de acordo com essa visão teológica, que os religiosos pudessem ocupar esses espaços de poder, porque é a partir da ação deles que seria possível o exercício de uma vida plena em Cristo, para cristãos e não cristãos. Nina, queria te fazer uma pergunta já, aproveitando o gancho da teologia do domínio, porque assim, você falou uma coisa que me chama a atenção. O domínio se dá no território, mas a gente também entende a dimensão do corpo como um território. E aí eu queria que você falasse para a gente qual é a relação da teologia do domínio com a repressão sexual feminina, que eu acho que conversa muito, né? E como é que eles controlam através do corpo feminino e trazem esse domínio também para a esfera pública e etc. Ótima pergunta, Pamela, mas tem um ponto que eu esqueci de falar aqui, então vou fazer um acréscimo. Dentro dessa perspectiva, é aquele versículo de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, a ideia do território também tem a ver com o que é chamado, né, de principados e potestades, que tanto vem numa linhagem familiar, né, nos vícios, prostituição, perversões as mais diversas,
quanto também atua sobre territórios específicos. Então, quando a gente vê esses evangélicos indo num lugar e se apropriando territorialmente de um espaço, pode ser que haja, de alguma forma, né, uma ressonância em relação a esse tipo de teologia. Agora, é bom a gente tomar um certo cuidado no sentido assim. Então, quer dizer que os evangélicos que foram lá depredar né, Brasília, eles tinham a teologia do domínio em mente. Gente, não dá para saber. Assim, sinceramente, eu acho até que não. Mas eu acho que às vezes as pessoas elas apostam numa aposta errada. A gente está discutindo isso na dimensão teológica. Quando isso vai para dentro das igrejas, isso é destrinchado. Senta com qualquer pessoa da Batista da Lagoinha e pergunta o que é teologia do domínio. A maioria não faz ideia do que é. Então, é diferente a gente fazer uma análise teológica no nível, né, específico, sobretudo de lideranças e tudo mais, e pensando nas influências, nas correntes de pensamento, e a gente entrar nessa dinâmica cotidiana, sabe, da vida das pessoas, os valores que elas carregam e daquilo que os motiva para uma ação imediata, né? A gente pode fazer essa relação, mas ela não é tão óbvia assim quanto parece, né? Agora, e aí eu estou fazendo essa ressalva também para falar sobre essa questão da corporeidade, sabe? Porque nessa análise que eu fiz, já antecipando um pouco aqui essa conversa, né, da relação dos evangélicos com o bolsonarismo, muita gente apostou que vinha nessa chave da dominação, sabe? Que é isso, eles estão querendo dominar a política, dominar o território e tudo mais. E eu sou um pouco cautelosa para usar essa chave analítica, porque eu acho que ela é um desastre do ponto de vista do público leigo, das pessoas que estão frequentando as igrejas. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente não pode falar que Silas Malafaia, Edir Macedo, André Valadão não se valham dessa teologia. Eu nem acho que eles não têm teologia nenhuma para fazer o que eles estão fazendo, mas tudo bem, podemos colocar na conta de alguma teologia, tá? Mas eu acho que para oportunismo não precisa de teologia. Outra coisa diferente, e que compromete um pouco essa conversa, é que essas pessoas não são articuladas entre si. Não tem ali um conluio de... Essas pessoas brigam entre si, inclusive. Elas não estão ali fazendo uma estratégia para elas, mas elas se odeiam. Elas disputam entre elas, sabe? Então, a gente precisa também tomar esse cuidado, e quando a gente atribui um determinado sistema teológico, um conjunto de crenças a um grupo, a gente tem que pensar que esse grupo nem sequer está articulado. Essas pessoas estão ali, cada um pegando no seu, sabe? Ninguém está querendo muita conversa. E aí eu vou chegar no corpo, tá, Pamela? Só um pouquinho, estou fazendo uma divagação aqui, mas vai fazer tudo sentido no final. O professor tem mania de fazer isso, não dá aula, né? A aula não rende. Mas, por exemplo, pega Ana Paula Valadão e André Valadão, são irmãos. Ambos estiveram presentes na Igreja Batista da Lagoinha quando da presença do Bolsonaro para a celebração do 50 anos de pastorado do pastor Márcio Valadão. Eles nem sequer têm a mesma igreja nos Estados Unidos. Eles estão a 3 horas de distância aproximadamente, um com uma igreja, outra com outra, assim, que não fazem parte da mesma denominação. A igreja da Ana Paula Valadão nem é Lagoinha mais. Então, a gente também tem que tomar cuidado, porque tem também muitos brios que se ferem aí nesse meio do caminho, né? E aí, de um lado, a gente tem isso, a teologia do domínio, que eu acho que ajuda a explicar, sim, pode ser uma boa chave de leitura, dependendo do líder religioso, dependendo da comunidade, etc. Mas eu aposto mais na questão da moralidade. E eu insisto muito nisso, assim, que a gente não essencialize essa tônica, né, da moralidade. Moralidade não é uma coisa fechada, tá? A gente precisa historicizar isso, que moralidade a gente está falando, que noção de corpo, que noção de família, que noção de sexualidade, porque isso parece no meio evangélico que sempre foi igual ao longo do tempo. Não é verdade, né? Porque se fala muito hoje em dia, eu vi um vídeo da Ana Paula Valadão mesmo falando, eu defendo a família bíblica. Eu falei, então cadê as concubinas do seu marido, filha? Porque essa era a família bíblica. Então, entenderam? Então, assim, tem uma forma de as pessoas também ignorarem o fato de que as coisas mudaram, né? Tinha escravo na época de Jesus, não tem mais hoje. Então, pera lá, não é bem assim. Que Bíblia que é essa? Que a sua Bíblia ficou desatualizada em 2000 anos. Né? Então, as pessoas atualizam umas coisas e outras elas não atualizam. Mas, voltando na moralidade, eu tendo a enxergar que se trata... Eu falo isso nos meus textos, né? Os evangélicos, eles são conhecidos já há muitas décadas
pelo acionamento de uma retórica persecutória. Então, eles estão sempre sendo perseguidos e, consequentemente, perseguindo. Só que a gente tem que lembrar que essa noção de perseguição, ela se atualiza. Então, onde que está essa noção? Né? Ela está assentada sobre o quê? Dependendo da época que a gente está tratando. E agora, essa noção está claramente assentada no embate contra os direitos LGBT. Então, a gente tem aí, né, não vou reduzir, porque tem outras coisas nessa mesma pauta, mas se a gente fosse pensar assim, quem que é o demônio dos dias de hoje para esse grupo? O demônio é a liberdade do corpo, é a liberdade das escolhas. Então, o demônio repousa no aborto, o demônio repousa no direito às uniões homoafetivas, o demônio repousa na adoção de, né, crianças por casais, que tem essa orientação. O demônio está na educação sexual nas escolas, o demônio está na ampliação dos direitos LGBT, né, na criminalização da homofobia. Essas são as pautas que têm, digamos, a cara do diabo nos dias de hoje. Né? Então, esse demônio está atualizado. E aí, é por isso que eu falo que é menos importante a gente entender essa coisa territorial, de dominação e etc. E é mais importante a gente entender que existe, de fato, um conservadorismo atualizado agora, né? Que os evangélicos vêm defendendo. Se a gente for lá no Foucault, que é alguém que ajuda muito, e é assim, né? Digamos que para quem pois é um amor, né? Tem muita gente que é bem adepto. A gente pode olhar que isso é uma política de controle dos corpos. A gente pode pensar numa biopolítica. A gente pode pensar que os evangélicos estão alinhados a um sistema de controle dos corpos. E aí, as mulheres, gente, queiram ou não queiram, são os alvos desse controle. Porque as mulheres, elas são o centro da unidade familiar. As mulheres são as mães, as mulheres fazem o trabalho doméstico, que é desigual. Pode ser a melhor família que quem vai tirar a louça e lavar a louça e fazer o almoço e lavar o banheiro, na maioria das vezes são as mulheres. Né? Então, as mulheres, elas são alvo desse controle. Por que é tão importante controlar as mulheres? Porque quando a mulher saiu do mercado de trabalho, a mulher não quis ficar em casa trabalhando para criar filho, para sustentar o marido que ganha pouco do lado de fora. Quando você autonomiza essa mulher, você pode desestruturar essa unidade, que a gente chama de família, que está na base do sustento da religião, que é um mecanismo que distribui poder também. Então, a gente não pode achar que a religião ela é reflexo das lutas de poder. Ela é um dos locos de luta de poder. E aí, as mulheres, esse corpo precisa ser controlado. Porque imagina, eu coloco essa mulher podendo abortar, eu coloco essa mulher podendo divorciar, essa mulher já está trabalhando, essa mulher vai ser autônoma, dona da vida dela, pode até ter uma relação homoerótica se ela tiver a fim de ter. Pode gozar agora, né? Ah, pois é, né? Porque ainda tem muita gente que não pode, mas vamos dizer que possa também. Quando você dá autonomia para essa mulher, e aí, sobretudo em termos de desigualdade social, autonomia financeira, né? E protege essa mulher contra abusos dentro de casa, violências, etc., você não consegue manter a unidade que vai manter o status quo. Você vai desestruturando essa unidade. E isso, obviamente, vão ter muitos inimigos aí para a gente usar esse termo, que vão cair matando em cima, né? Porque a gente vai deixando de estar no centro dessa estrutura. E é muito importante, por quê? Porque quando a gente conversa com os evangélicos, qual que é a tônica do diálogo? É a família. Por que o Bolsonaro conseguiu entrar nas igrejas evangélicas sendo aquela monstruosidade? Por causa que ele acionou uma coisa que fazia sentido. Porque as pessoas evangélicas, eles estão buscando, né? Eu coloco isso no texto também, eles buscam ajustar a bússola. Quem está mais perto do que eu acredito? Para as pessoas é isso que importa. Ninguém está sabendo teologia nenhuma, ninguém está teologando, não. Isso é pouco importante. Mas para a senhorinha ali, para o senhorzinho, para uma moça jovem que está ali, mãe solteira, ela vai pensar assim, quem é mais parecido com o que eu acredito?
E aí entra uma pessoa que tem uma política de morte, que não compra vacina, que tem muitos casos de corrupção ao longo de todo o governo, que consegue penetrar nas igrejas evangélicas, assim, surpreendentemente. Mas alguma coisa ele conseguiu acionar ali, né? Porque eu sempre bato nessa tecla, evangélicos não são pessoas sem cérebro. Eles estão pensando e eles estão articulando as coisas. Então, se eles preferem isso do que uma alternativa como Lula, por exemplo, né, ou outra, poderia ter, né, Simone Tebet é uma ruralista, conservadora, poderia ter sido o alvo preferencial dos religiosos, mas ela não tinha pauta que interessava para eles. Ela não jogou com a ideia de que eles iam perder a liberdade religiosa. Ela não tocou fogo nos banheiros que podiam receber pessoas de diferentes expressões de gênero. Entende? Ela foi falar disso, não sei se vocês lembram, mas ela foi falar disso muito no final da campanha, que ela falou dos direitos das mulheres, né? Ela, assim, no início ela falou também, mas assim, não era aquilo que mais caracterizava ela. Ela tinha outra base, né, para acionar. E aí a gente tem alguém que entra de sola nisso, que fala, eu vou defender o que é mais caro para vocês. Então, questões para a gente pensar, sabe? Ô, Nina, você me falando, eu tenho falado isso com uma frequência absurda, mas a gente do campo evangélico, a gente apanha dos evangélicos porque a gente, para eles, não somos crentes, né? E a gente apanha da esquerda porque a gente é evangélico, que é a pseudo-intelectualidade da esquerda, acho que quem tem fé é cognitivamente reduzido. Mas eu tenho falado o seguinte, nós estamos na fase que se a gente não fizer a disputa de narrativa de dentro das igrejas evangélicas, nós perdemos totalmente a possibilidade democrática do país. Porque nós estamos caminhando aí, sei lá, para ser 40% da população, em 10, 15, 20 anos é capaz de a gente ser 50% da população, e é esse evangelho que você está fazendo esse recorte, né? Que tem uma perspectiva que a gente não entende muito bem da onde que eles se agarram, porque todos eles são divorciados, têm amante, tem uma série de coisas, filho com outra mulher, paga para fazer o aborto da assessora que ele comeu, mas ele é contra aborto, favor. Então, assim, é um Frankenstein, assim, né, de evangélico. Mas o que eu estava querendo propor para te fazer essa provocação é nesse sentido assim, esse espaço que o Bolsonaro alcança, que talvez tenha relação com tudo isso que você pesquisou ou não, seja, né, são N fatores, como você bem disse, nós não alcançamos. Esse é um afeto que a gente não mobiliza. Comunidades igual a minha não toca de jeito nenhum nesse afeto, a esquerda não chega nisso de um jeito nenhum. Então, assim, nós temos um hiato assim, muito grande de diálogo. Você, nesse campo, que fez a pesquisa de dentro, né, da cozinha da Universal, da cozinha da Lagoinha, vendo as mulheres, né, como as mulheres que é a grande maioria, vendo essa perspectiva, inclusive, da sexualidade degradante das mulheres nesse espaço, se você tivesse que apostar numa bala de prata, assim, ó, isso aqui dá para a gente tentar dialogar, de tentar retomar uma narrativa minimamente democrática, o que você pensaria, se é que é possível? Porque, do meu ponto de vista, é terra arrasada, sabe? Eu já não tenho mais expectativa, tanto que estou fazendo uma igreja totalmente alheia a esse ambiente. Mas eu sei que esse ambiente é que mobiliza, porque, por exemplo, nós vamos ter eleição agora, daqui 1 ano e meio, 2 anos, o risco grande demais a gente ter um prefeito tipo Nicolas Ferreira, Bruno Engler, que vai ser apoiado por todas essas igrejas, que, como você disse, brigam entre si, se matam, mas na hora da campanha fecha todo mundo num cara e foda-se, né? Mas como é que você pensa isso? Ótima pergunta, Felipe. E eu acho assim, vou começar pela política primeiro, para depois, né, tecer esse comentário mais na a bala de prata. O que que eu apostaria? Assim, né, uma coisa difícil para sociólogo fazer, viu? Você está me tirando do meu lugar de conforto, porque a gente não pode fazer isso, né? Sociologicamente falando. Mas o conhecimento tem que valer para alguma coisa também, né? Então, o que que adianta eu ficar lá também a Torre de Marfim? Não adianta. Mas eu penso assim, de fato, um ponto importante eu não sei se você acompanhou o Nicolas, né? O Nicolas, eu venho acompanhando ele desde as eleições,
E, gente, ele é um ser muito carismático, assim, é impressionante. Ele tem uma habilidade, ele vem de uma periferia, ele não está na periferia mais, mas ele conhece os códigos, sabe? Pai, pastor de uma igreja periférica durante anos, então ele ganhou um letramento grande, fala muita asneira, tem um curso que é uma coisa completamente equivocada, mas o cara faz algo que eu acho que é dialogar com a juventude, que é usar as redes sociais, sabe? Assim, se apropriar disso. E tem essa verdade que é muito cara para ele, sabe? Que carrega. E não estou julgando aqui o mérito, né? Se ele é um charlatão, se ele não é. Porque é muito preocupante as coisas que ele fala. Não sei se você viu, mas ele tem um livro, né? O Cristão, acho que é o Evangélico, o Cristão e a Política. E assim, ele fala do comunismo, esqueci de mencionar isso aquela hora que a gente estava falando, né? O comunismo é um grande medo entre os evangélicos, que não entendem nada de comunismo, mas que estão aí com os porta-vozes difundindo uma ideia completamente ahistórica, sabe? Que a história, o livro de história, sabe, viu aquele meme? O livro de história pulando da estante? É isso, né? O livro de história pulando da estante do comunismo que essas pessoas estão espalhando por aí. Só que essas pessoas estão conversando com as outras, né? E aí, eu não sei, eu tenho meu grau de conforto aqui de não estar no evangélico nessas horas. Porque quando a gente vai caracterizar esse grupo, e agora, talvez com a nova pesquisa do IBGE, talvez mude um pouco, mas a gente não tem certeza. Mas vamos pegar a pesquisa que a gente tem em vigor, que é a pesquisa de 2010, né? A gente tem a Datafolha um pouquinho depois, então nós temos uma projeção de pelo menos 30% da população. Esse grupo é um grupo internamente bastante heterogêneo. E os sociólogos, antropólogos demoraram um pouco para entender a complexidade desse grupo. Ele é tão multifacetado que fica difícil a gente falar de um grupo X, Y, Z, W. Só que vamos fazer um exercício, sabe aquela coisa assim de pegar um helicóptero e dar uma voada por cima e tentar ver um padrão um pouco mais uniforme que não representa as idiosincrasias, não representa as singularidades, mas vamos tentar fazer uma panorâmica desse grupo aí. Se a gente sobe de helicóptero para ver os evangélicos de cima, esse grupo tem uma cara. E essa cara é da mulher negra periférica. Então, a minha bala de prata é esse, sabe? Esse grupo, ele tem pelo menos 60% de indivíduos pentecostais. Claro que os outros 40% é uma grande barafunda que, assim, tem de tudo quanto há, né? Tem de Henrique Vieira a Silas Malafaia nessa vida. E é isso aí, todo mundo supostamente atendendo por uma mesma rubrica. Mas quando a gente sobe essa lente de análise, a gente vai começando a entender que tem uma coisa que prepondera nesse grupo, que são as mulheres. São as mulheres das igrejas pentecostais, são as mulheres negras, são as mulheres pobres, sabe? A gente tem algumas igrejas neopentecostais que tem mais de 60% de mulheres entre sua membresia. Mesmo que ela seja comandada por um homem, quem é a plateia desse homem? São mulheres. Então, eu não entendo um grupo de evangélicos que não converse com essas mulheres. Eu não entendo um grupo de evangélicos que fale para homens, porque não são o alvo preferencial de atenção, não são essas pessoas que fazem o cuidado. E quem sustenta a igreja, no final das contas, não é quem prega só, é quem fecha a porta, é quem distribui a ceia, é quem passa o saquinho do dízimo. E essas pessoas, uma boa parte delas são mulheres pobres. Sabe? Então, se eu tivesse que apostar numa coisa, eu apostaria nisso. A gente tem uma pesquisa do ISER, que vai, né, esse texto que eu estou contando, que eu escrevi recentemente, é um comentário, uma crítica, comentário ao texto base dessa pesquisa, vai sair agora na revista Debates do NER, e foi feita uma pesquisa com mulheres, 45 mulheres do Brasil, mulheres classe C e D, não, classe D e E, se eu não estou enganando, ou C e D, uma coisa assim.
e foram perguntadas para essas mulheres uma série de questões relativas à fé evangélica. Então, eu acho que a gente precisa começar a prestar mais atenção, porque enquanto a gente está... Se aí eu estou falando a gente, eu me coloco nesse bojo de pessoas que não são necessariamente, né, totalmente fora do meio evangélico, mas enquanto as pessoas que estão dentro e que vocalizam pelos evangélicos não olharem para quem mais os representa, as suas pautas não vão estar adequadas. Porque se a gente está falando de um grupo, né, a gente tem ali um grupo muito elitizado, meio evangélico, os sociólogos não sacaram isso ainda, mas entre os evangélicos tem uma massa crítica, que é bastante crítica, inclusive, e que é uma minoria, que são os evangélicos supostamente, vamos botar nessa conta aí, progressistas, né? A gente já tem uma tese de doutorado lá na UFMG sobre esse grupo. Então, são as pessoas que estão ali junto à frente de evangélicos pelo Estado de Direito, são evangélicos que acolhem LGBT, são evangélicos que pautam pelos direitos das mulheres. Só que esse grupo de evangélicos, gente, é uma massa crítica que às vezes perdeu o fio da meada que está lá na periferia. Porque é isso, por muito tempo os evangélicos falaram, mas isso não representa a gente, tipo, Silas Malafaia não representa, Nicolas Ferreira não representa, André Valadão não representa, e muitos outros nomes, né? André não é político, mas assim, quantas pessoas na política partidária não nos representam? Mas quem representa você, então? Cadê essa representante lá? Porque o que todo mundo está vendo aí desde a redemocratização são os pentecostais. Então, a cara dos evangélicos é essa. Então, cadê o grupo sentando com esses pentecostais e tocando fogo? Muito difícil de fazer, né? Então, fica ali dentro de uma bolha de pessoas altamente escolarizadas, de pessoas super capacitadas teologicamente, cientificamente, pessoas que têm formação superior, às vezes mestrado, doutorado, mas que estão na ponta, digamos assim, sei lá, estão no cabelo desse rosto que eu estou falando, mas não vê esse rosto, não sobe, sabe? Porque quando sobe, se subir, vai falar, nossa, realmente acho que talvez eu estou pautando coisas que não dialogam com esse grupo majoritário. E aí é sempre a minha crítica, assim, aos evangélicos, não aos progressistas em si, né, mas aos evangélicos. Eu tenho um aluno muito querido, que é meu doutorando, que ele é um pastor metodista, né, e aí a gente fica metendo pau nos evangélicos quando ele tá lá para ele rir um pouquinho. É só brincadeira nossa. E aí ele fala, não, professora, mas não é todo mundo assim. Eu falei, meu filho, mas quem tá na política? Olha lá, é assim. Então, se não representa você, você tem que botar alguém que representa você lá. Né? Ou ir lá bater no seu representante, bater na porta dele e falar, você não está representando o que eu acho que é certo, né? Então, esse diálogo entre as diferentes denominações, acho que é um pouco da mesma coisa que serve para o feminismo, sabe, gente? Assim, quanto mais a gente fragmenta, menor fica a nossa força coletiva, né? E é importante fragmentar, porque a diversidade não precisa ser reduzida. Só que quando a gente está falando de uma força política, se não tiver certa unidade, a gente não chega lá. Porque, né, eu falei dos evangélicos, eles já têm uma representação mais importante dentro do legislativo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres, a gente tem uma lei, uma legislação que obriga os partidos a reservar uma cota para as mulheres participarem das eleições, e a gente não consegue, no final das eleições, fazer com que essa cota seja realmente atingida. Sabe? Então, não chega lá na ponta. Então, tenta se eleger por uma questão de força jurídica, mas no final das contas, o que essas mulheres fazem? Elas servem como âncora para puxar votos para o partido. Elas não necessariamente vão chegar lá vocalizando suas vontades e aquilo que elas representam. Então, é isso. Eu acho que, né, se eu tiver que arriscar, eu arriscaria que a maioria das pessoas que constituem esse grupo, do qual muitos outros têm uma identidade, que é uma identidade muito cara, são pessoas que não são ouvidas pelo próprio grupo. São pessoas que não são acolhidas e que não têm as suas necessidades levantadas pelo próprio grupo. E aí, essas pessoas vão se identificar com a liderança que conversa com elas. E aí talvez a gente esteja lamentando um pouco que essa liderança está bastante desqualificada, mas paciência, né? Foi quem conversou, foi quem se abriu a fazer isso. Talvez por oportunismo, talvez por charlatanismo,
não vou dizer que não é, tá? Eu acho que tem um pouco de tudo isso, mas também tem o fato de que se dispõe a fazer uma coisa que muita gente não está fazendo. Então, a gente tem que Incrível. prestar atenção. Não, total. Você falou isso aí, me lembrou agora a fala de uma teóloga muito incrível, que ela é feminista, ela é preta e agora ela é uma teóloga mulherista, né? Ela chegou na fase final da carreira dela, já morreu, né? A Delore Williams, e ela conta uma história que ela estava indo para a comunidade de fé dela, ela é uma mulher negra, estudada e talvez de periferia, e ela vai levar a teologia feminista para a igreja local dela. E aí chega uma senhora e fala para ela assim: eu achei incrível a sua palestra, você falou essas autoras todas, mas a sensação que eu tenho é que é a mesma que eu fui uma vez numa loja e tinha um vestido lindo. E eu falei: nossa, eu queria muito esse vestido. Chegou lá para vestir. E o número do vestido era tipo 5 e ela vestia 20. E ela falou assim: é lindo, mas não cabe em mim. Não serve em mim, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem visto, e eu acho que essa sua crítica é muito válida. A gente trabalha teologias aí que estão completamente dentro de um sentido acadêmico e para a prática está distante, de fato. É complicado. Mas eu queria te perguntar agora, já para a gente ir caminhando para o final, e muito obrigada mesmo por tudo que você mostrou para a gente. É incrível conversar com pessoas assim, tão extremamente capacitadas de trabalho, a gente aprendeu muita coisa. Mas agora fica uma dúvida, né? Porque a Lagoinha, querendo ou não, ela tem uma lógica mercadológica, né? Tá abrindo franquias, quanto é lugar. E a gente está vendo que a tendência do empoderamento feminino, desses discursos, na mídia principalmente, tem ficado cada vez mais popular. Você acha que existe no horizonte próximo uma possibilidade da Lagoinha se flexionar para esse discurso também? Ou você acha que vai ser uma contranarrativa antifeminista, como a gente já tem visto aí dessas influencers e tal, evangélicas que têm levantado essa pauta também? Eu que agradeço, viu, Pamela? Eu amei seu exemplo, foi bem tocante. E obrigada a você, Felipe, por me receberem aqui. Eu acho excelente essa pergunta, ela tem muitas camadas, então deixa eu tentar descer uma a uma, assim, para a gente poder, né, assim, compreender um pouco mais. Existe uma questão na Lagoinha que é a questão da diversidade. Eu acho que a Lagoinha, eu adoro a Lagoinha no sentido de ser um bom reflexo do meio evangélico. Assim como o meio evangélico é super plural, a Lagoinha idem, super plural. Então, a gente, assim, ser categórico em falar assim, a Lagoinha vai para esse lado, eu não tenho bola de cristal. Tomara que eu acerte aqui nas minhas previsões e depois muita gente fale, que a sociologia ela não serve para a gente fazer previsão. A sociologia não serve para a gente fazer previsão, mas a gente acompanha padrões, né? E a partir de padrões, a gente não faz previsão, mas a gente pode prever. Prever não é a palavra, mas a gente pode apontar caminhos possíveis, assim, sabe? Tendências, eu acho que seria melhor colocando nesses termos. Qual que é a tendência que eu vejo? Já se pensou durante um tempo na literatura socioantropológica que o fato de mulheres ascenderem aos cargos de poder dentro das igrejas ia fazer com que elas conseguissem reverter a lógica patriarcal, porque afinal elas estão no púlpito, sabe? Elas podem falar, elas têm lugar de fala. Só que a gente viu que em alguns casos isso não aconteceu. O que aconteceu foi justamente o contrário. Para gozar desse espaço, elas reiteraram o machismo masculino. Ou seja, as mulheres que estavam ali sentadas nos bancos, elas viram não só uma mulher pregando, quanto pregando exatamente o que o homem pregava. Então, você imagina o impacto que tem a fala de uma igual reiterando os valores que seriam de outros, né? Então, tem esse lado, sabe? Eu acho que no caso da Lagoinha, tem algumas vozes dissonantes. Vou dar um exemplo que é até uma pessoa muito querida, que foi palestrante do último congresso do Diante do Trono para Mulheres, que recebeu o nome de Pérolas, né? Que falava sobre as trajetórias da vida, e ela é uma jornalista, Ana Coimbra, que é uma jornalista da Globo e tudo mais, e a família dela, toda da Igreja Batista da Lagoinha, os pais, as irmãs, vocês devem saber quem que é, porque a irmã dela agora é a esposa do pastor local da Igreja Batista da Lagoinha, que é como que é o nome dele? Me fugiu agora, gente, mas é o pastor que assumiu no lugar do pastor Márcio Valadão. O Flávio. Isso, Flavinho. E aí, ela é esposa do Flavinho e a irmã dela estava palestrando nesse congresso. Um discurso completamente feminista.
e que, de certa forma, se chocava com aquilo que poderia estar sendo dito por outras palestrantes. Então, assim, embora exista esse espaço, embora haja essas vozes, eu não aposto nisso. A tendência que eu vejo não é de essas vozes florescerem ou de haver uma acomodação. Acomodação a gente já vê que já existe, né? Como o Felipe bem falou, hoje as mulheres podem pelo menos gozar com o marido, depois de casado, dentro do casamento, sem nenhum treinamento prévio, mas pode. Se conseguir, lucro delas. Eu acho que eu não conseguiria, mas tudo bem. Isso aí, cada um com seu cada um. Mas pode, antigamente nem era uma questão que era direito da mulher, né? Se falava muito, e eu já vi que outro dia teve alguém que compartilhou isso no Instagram, que uma palestrante falando, né, que você pode exigir do seu marido que ele transe com você, assim como ele pode exigir de você, porque né, o cônjuge tem direito ao corpo do outro, o corpo não é seu mais, mas é do outro. Esse tipo de discurso com esse grau de, né, digamos assim, de narrativa retrógrada, eu não ouço na Lagoinha, nunca ouvi, sendo bem sincera. Mas a submissão, sim, é muito cara. Então, a mulher sempre vai ter um teto de autonomia, né? Que para mim seria inegociável esse teto, eu não aceitaria isso jamais. Mas ali dentro, essa é a tônica, e essa tônica eu vejo que é muito evidente. Aí, o que eu trabalhei mais recentemente, esse texto vai sair, se Deus quiser, agora no primeiro semestre, ele já está aprovado, está na revisão, vai sair numa das principais revistas de temas feministas, né, revista de estudos feministas, que é uma das principais do Brasil, assim, das mais renomadas, e eu vim trabalhando anos num texto, e foi anos mesmo, gente, assim, esse foi um texto que eu achei que não ia sair nunca, mas saiu, e eu vim trabalhando com uma autora feminista inglesa, que ela fala sobre uma tendência, né, daquilo que ela caracteriza como pós-feminismo. Eu vou explicar um pouquinho isso, porque eu acho que isso pode ajudar a entender o caso, não só da Lagoinha, mas de várias outras igrejas evangélicas que ofereçam um teto para o crescimento das mulheres, sabe? Que tenham ali um telhado a partir do qual a mulher não pode florescer. E aí, essa teóloga, ela não é a teóloga que criou esse termo, teóloga, desculpa, essa pensadora, né? Ela é pesquisadora de estudos culturais, comunicadora, e ela não fala no sentido de ser a única, ela não é a única voz, mas eu vou falar a partir dela, ela chama Angela McRobbie, e ela é uma autora que vai defender que o perigo desse momento que a gente está vivendo, que é chamado de pós-feminismo. O que seria isso? O feminismo é um movimento super complexo, igual os evangélicos, super diverso. Lá atrás, começa ali, né, remonta do século XIX, mas a gente tem aqui, principalmente no Brasil, o movimento sufragista, então a gente começa a ver que, por exemplo, o aborto não era uma questão, as mulheres queriam votar e depois começaram a querer divorciar, elas queriam ter direitos, porque elas não eram nem cidadãs, e nem poderiam ter nenhum tipo de assim, sobrevivência, subsistência, se elas se divorciassem. Elas se tornavam uma escória na sociedade. Então, essas foram as primeiras lutas. E eu estou falando aqui de uma forma super genérica, tá? As feministas aí vão surtar comigo agora, que eu estou fazendo um panorama dando a volta ao mundo em 5 minutos. Mas depois a gente começa a ver que outras pautas vão surgindo, a inserção no mercado de trabalho, o direito ao corpo das mulheres, ao prazer e por aí vai. Só que nessa época de maior reivindicação que a gente vê com a revolução sexual, que a gente vê né, revoluções culturais, como o movimento hippie, etc., isso aí a gente está ali nos anos 70, que a gente vê, né, esse burburinho todo muito acentuado. Depois dessa perspectiva, anos 70, anos 80, depois desse marco temporal, que as mulheres antes queriam os mesmos direitos, queriam ser reconhecidas como iguais, depois elas querem ser reconhecidas como diferentes, nós não somos iguais, nós não somos diferentes, queremos ser reconhecidas e ser representadas nas nossas diferenças. Isso vai começar a arrefecer, ou seja, em certo momento esse discurso começa a ficar mais minguado e vai dando lugar a uma narrativa que é chamada de pós-feminismo, que é a ideia de que a mulher já conquistou, que já tem os direitos garantidos e afiançados. Só que o que caracteriza esse movimento novo? A gente tem tanto esses direitos adquiridos, a gente tem leis contra o feminicídio, a gente tem a mulher podendo ter, né,
gozar do seu próprio prazer, a gente tem a mulher no mercado de trabalho, só que isso vai convivendo com um movimento crescente de conservadorismo e de retrocesso. Então, a gente vê surgir aí essas pautas morais. Por isso que eu falo dessas pautas morais, porque elas não são próprias aos evangélicos. O movimento de direita, extrema, e principalmente extrema-direita, ele tem se fortalecido nas últimas décadas no mundo inteiro. Então, é isso que caracteriza, se a gente for pensar essa coisa de uma forma mais panorâmica, a gente tem a convivência tanto dessas pautas feministas, quanto desses vários movimentos mais conservadores, mais retrógrados. E é isso que essa autora vai chamar a atenção. Só que aí ela fala uma coisa que eu acho fabulosa, que para mim foi assim, um divisor de águas na minha vida, que ela diz o seguinte: só que agora, se antes a figura do homem era muito importante para cercear a mulher, ela não é mais importante. Os homens começam a sair de cena como cerceadores, como, né, aqueles que capitaneiam esse controle, e as mulheres começam a introjetar as expectativas sociais que se tem a respeito delas. Então, é uma espécie de autocontrole, que ela chama de dispositivo da perfeição. Estou simplificando, que essa autora é super densa, o raciocínio dela é complexo, mas ela fala que a gente quer ter tudo. A gente quer ter sucesso no trabalho, a gente quer ser a ótima mãe, a gente quer fazer as marmitinhas tudo saudável e natural, sem nada, sabe, sem ser congelado, e ficar ali no fogão, e lavar as vasilhas, e cuidar da casa, e ter as plantinhas, e ao mesmo tempo malhar 4 vezes por semana para ter um ótimo corpo, ou pelo menos evitar o máximo de doença possível. Então ela fala que a gente trocou o glamour do mercado de trabalho pela pia limpa e higienizada. E essa busca desenfreada por uma certa agenda em que você vai se cobrando e perguntando e marcando check, sabe? Aquela coisa do planner, o que eu fiz hoje, sabe? Eu consegui dar um ótimo ambiente para minha casa, para o meu lar, tá limpo, tá cheiroso, eu fiz o para casa com os meus filhos, eu levei na escola, mas ao mesmo tempo eu produzi um texto, eu fui no trabalho, eu fiz isso, eu fiz tantas reuniões, etc. Ela fala que é isso, esse dispositivo da perfeição, que ela chama de automonitoramento feminino, dispensa o controle dos homens. As mulheres não estão enfiando a cara na lipa porque o homem está achando X ou Y. É porque elas olham as blogueiras no Instagram e falam: eu nunca vou ter essa barriga. Mas a blogueira no Instagram tem lá o filtro, o Lightroom, a blogueira no Instagram tem tantas babás, e a outra aqui do outro lado já teve 2 filhos, o marido não ajuda, está fora de casa e tudo mais. Então, ela mostra como que a gente vai fazendo essas imputações para a nossa própria vida. E isso descentra um pouco a figura masculina desse locus de manutenção do patriarcado. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque eu analisei as evangélicas, sobretudo a partir dos ensinamentos da Ana Paula Valadão nos vários eventos que ela organizou, a partir dessa narrativa, mostrando que tem uma coisa pior que acontece entre as evangélicas, que se já estava ruim que eu estou contando aqui, entre as evangélicas acontece uma coisa pior, que é o fato de essas tarefas serem essencializadas como sendo a vontade de Deus. Então, a maternidade compulsória, o casamento como o grande ápice da realização feminina, o cuidado com o corpo, com a dieta, com as etiquetas, né, com o modo de se vestir, de cumprimentar as pessoas, com os maneirismos, tudo isso, e também com o sucesso profissional, que também é cobrado. Isso passa a ser compreendido por essas mulheres como a vontade de Deus. Então, esse automonitoramento, ele vai sendo rotulado, ele vai levando uma capa de sacro, sabe? De algo que é assim que Deus quis para a minha vida. E aí tem mais, eu acho que tá pior, vai pior, agora eu vou piorar tudo ainda mais, porque a figura masculina é mantida para esse grupo de religiosos. Então, enquanto as mulheres do mundo estão oprimidas só pelas próprias blogueiras que seguem, as religiosas ainda mantêm nesse lugar de status, de destaque, de poder, os homens. Ou seja, é uma dupla opressão, porque tem a própria auto-opressão e tem também um homem que vai cobrar isso tudo das mulheres, né? Claro, há exceções, mas muito difícil realizar isso todos os dias. Eu fico brincando que o homem, para ele ser bom, ele tem que acordar e fazer um esforço, porque toda a sociedade está estruturada para que ele possa oprimir. Então, ele vai ter que fazer um esforço contra as oportunidades que ele mesmo recebe.
né? E aí, se você ainda coloca esse homem como lugar de autoridade, da voz da verdade, né, o canal de autoridade máxima instituído por Deus, a vida fica muito difícil, né, gente? Cá para nós. Não é fácil, não. Mas isso se refere às mulheres de classe média, tá? Eu acho que isso é importante deixar claro também, pessoal, porque é o seguinte, essa lógica muda muito se a gente estiver olhando para mulheres periféricas. Por isso, Felipe, que quando eu falei que olhar para esse grupo que constitui a religião evangélica em sua maioria é muito importante, porque a mulher na periferia, ela não tem essas mesmas lógicas. A mulher na periferia, ela tem que trabalhar, ela deixa o filho com a mãe. Quando não dá para a mãe, porque a mãe também faz uma faxina, ela deixa com a vizinha. Ela não tem noção se ali vai ser servida uma refeição equilibrada nutricionalmente, sabe? Isso não é uma questão. Ela está no corre ali para sobreviver, ela tem que pagar a conta. Por isso que muita gente não entende por que as pessoas na periferia fazem tanta dívida. Gente, por que elas fazem tanta dívida? Por que elas fazem tanto crediário? Porque só dá para viver assim. Não dá para pagar as contas no início do mês. Então, fecha o caixa. Sabe? E aí essas mulheres, muitas vezes, enquanto a família pode ser um locus de opressão em alguns contextos, pode ser um locus de salvação em outros. Porque às vezes essa mulher, ela pode ser vítima de violência, ela pode ser estuprada, ela pode ser agredida, ela pode ter seus filhos, né, numa situação de vulnerabilidade, e ela pode sofrer isso até com um parceiro anterior, e às vezes ela encontra aquele parceiro que ambos se converteram numa igreja pentecostal do bairro, e ele para de bater nela, ou ele para de beber na esquina, e ele começa a levar os filhos para a igreja, e todos vão no final de semana, e ela veste a melhor roupa, e aí sobra um dinheirinho para eles irem no parque municipal, que é um parque importante aqui na nossa cidade, né? Faz diferença, sabe? Então, as demandas da classe média e os significados que cada uma dessas coisas que a gente fala aqui tem para a classe média, que é o meu público de pesquisa, é completamente diferente das classes mais populares. E enquanto a gente não fizer o exercício de entender essas lógicas e de saber que aquela pessoa, muitas vezes ela está fugindo da morte, ela está indo na igreja, ouvindo que Deus pode libertar ela e expulsando todos os diabos, porque o vizinho dela está encoxando ela ali para estuprar ela no dia seguinte, a gente não vai entender por que faz sentido algumas narrativas, enquanto a nossa não encontra respaldo com aquela realidade. Gibrão, o microfone tá bom. Não, pois é. Não, mas muito bom. Apesar de ser sempre muito cruel quando a gente passa a desnudar esse Brasil mais profundo, mas é muito bom te ouvir. Passou muito rápido, inclusive. A gente estava te ouvindo e foi muito rápido. Mas quem sabe a gente volta, porque você tem muito assunto. A gente não conseguiu ainda explorar muita coisa do que eu queria conversar com você, mas quem sabe a gente volta para um outro papo. Mas quero te agradecer demais por esse tempo aqui, te agradecer demais por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. É muito importante a gente ter essas ferramentas também do ponto de vista da pesquisa e, inclusive, isso para fora do viés e do olhar da teologia, porque principalmente nós, assim, da teologia, costumamos a já ter esse olhar viciado, né? Então é importante essa pesquisa por outros campos dos saberes. Então quero te agradecer por esse tempo, por esse papo. Muito obrigado, e foi maravilhoso poder falar com você. Imagina, gente, eu que agradeço, espero que tenha sido bom para quem nos ouve também, né? Eu nem achei que já estava acabando, podia ficar horas aqui. Então a gente pode com certeza fazer mais uma rodada de conversa depois. E eu agradeço muito mesmo pelo convite, foi um prazer enorme. Beijo! Beijo para vocês. Até!